Empresário de Luiz Henrique pede apenas uma condição para abrir negociação com o Flamengo. E o Flamengo agora vai com tudo nesta negociação. Thiago Almada é aguardado nos próximos dias na Gávea. E eu vou falar também da nova proposta que está na mesa do Flamengo pelo Gonçalo Plata, que vive dando problema, mas tem um monte de time querendo, vai entender, né? Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que tá com o dedo no like, se inscreva, meu filho. Porque um flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu, abençoado, faça o canal de conexão com o Flamengo. Nossa, Mengão, malvadão, que tá contratando, tá chegando, nunca chega, mas nos próximos dias vai chegar, ou seja, vai chegar em breve. Você põe fé? Comenta aí, meu filho. Amigo, nosso Mengão que já tá lá no sul, né? Daqui a pouco, a mais ou menos 19h30, horário de Brasília, no Beira-Rio. O Flamengo vai enfrentar o Inter, que tá capengando aí, tá quase entrando na zona de abaixamento, tá mal das pernas. Mas esses times, quanto pior, parece que quanto o Flamengo, eles querem crescer, né? Ah, mas por que será que eles fazem isso? Pra aparecer, galera. Porque um jogo com o Flamengo vai ter visibilidade praticamente mundial, porque muita gente fora do Brasil acompanha o jogo. Então os jogadores que estão no Inter, que querem meter o pé, jogam para valer desse jogo, na esperança de chegar alguém contratar eles. Aí vocês veem sempre, quando o Flamengo, os caras entram como se estivesse disputando a final. É o troféu ganhei do Flamengo. E o Flamengo está bem preparado para esse jogo, porque o Léo Jardim teve o retorno aí, de pelo menos De La Cruz e Carrascal. Não sei nem se é reforço, mas são jogadores que têm qualidade. Quem sabe ali num vareio ali, num momento de deslumbre, quem sabe eles jogam bem e ajudam o Flamengo. Pode acontecer, né? De vez em quando eles têm aquele lapso assim, de memória, voltam a jogar bem, aí ajuda, quem sabe. Mas a informação que a gente tem é que o Flamengo está bem afiado e vai passar a partida com tudo. O Lucas Paquetá poderia estar entre os relacionados ali, mas o Léo Jardim quer esperar mais um pouco. Lembrando que o Flamengo só joga agora daqui a 11 dias. Jogou hoje, vai passar 11 dias sem jogar. Vai dar uma saudade danada, eu acredito. Mas aí o Lucas Paquetá vai estar mais pronto, ou seja, para o jogo contra o Vitória. No outro domingo, o Lucas Paquetá vai estar reforçando o Flamengo vai estar mais forte. Quem deve estar também é o Plata. O senhor Plata, que está com a tendinite no joelho, mas estava na noitada no sábado, aí foi flagrado pela torcida do Flamengo. O cara não para de aprontar. Quem também não vai estar é o Luiz Araújo, que também está com um probleminha, acho que no tornozelo, e está desfalcando no tornozelo ou na coxa, alguma coisa assim. Mas a verdade é o Gonçalo Plata apronta, e está sempre chegando proposta. Chegou aquela proposta de 15 milhões de euros do cara da Rússia, e o jogador teria aceitado. Porém, o Flamengo não quis, porque achou muito pouca quantia em dinheiro. Mas agora chegou a nova proposta. Vou explicar, calma aí. Ontem teve aquela reunião lá, o irmão do Vitão, que é um dos empresários do Luiz Henrique. E aí, até então, a gente não tinha conseguido apuração sobre o que aconteceu na reunião, mas já começou a vazar algumas coisas. Uma das coisas que vazou é que o empresário do Luiz Henrique disse ao Flamengo o seguinte. Aí você deve estar pensando o que tem a ver com Plata, né? Calma aí que vocês vão entender. O empresário disse o seguinte ao Boto. Ó, a gente topa negociar o Luiz Henrique. O preço que o Zenit quer hoje, uma quantia de 35 milhões de euros. Chegou a 35 milhões de euros, o Zenit topa para negociar. Vende. Hoje ele vende. Dá uma entrada, parcela o resto. O Flamengo sinalizou aí, segundo o Jorge Nicola, que pagaria os 35 milhões de euros. Dando uma entrada e parcelando o resto. Isso aí era moleza do Flamengo. Então o Flamengo vai com tudo na negociação, porque viu que é possível. Mesmo contratando o Almada, o Flamengo acredita que é possível. Mas aí tem uma outra informação da Risa Simplício, que eles pediram o Plata na troca. O Plata entraria como moeda de troca. Plata valendo, quem sabe, 20, o Flamengo colocaria mais 15 e aí selaria a negociação. Só que nessa reunião, um detalhe foi importantíssimo. Primeiro, o empresário do Luiz Henrique falou que não existe negócio de troca, não. Não pode, eles não aceitam. Pegar um jogador aqui, levar para lá e trazer o outro e só dar a diferença. Por que não aceita? Porque os empresários querem receber a comissão da transação. Para eles receber a comissão, tem que ser vendido o Plata para lá e aí tem que vender o Luiz Henrique para cá. Ponto. E um outro detalhe crucial que eles deixaram é que esse negócio de 7%, eles não negociam um jogador com apenas 7% de comissão. A comissão deles é na casa de 10%. Se quiser, o BAP disse, até no domingo mesmo ele falou, né?
antes do jogo, naquela patacada que ele deu, ele disse que quem quiser negociar com o Flamengo tem que aceitar os 7%. Se não quiser, procura outro clube. Só que não é bem assim, né, Sovap? O senhor vive dando aí com a língua nos dentes, fala pra caramba, fala que tem 1 bilhão pra gastar, depois fala que não tem dinheiro, depois fala que falou que tinha 1 bilhão, mas 1 bilhão era pro time inteiro, sendo que o time gasta mais de 1 milhão e 800 por ano, então 1 bilhão não daria nem pra gastar com o time, ainda faltaria. Ponto. Então ano passado o Flamengo gastou isso, 1 bilhão e 800 milhões, sobrou 300 milhões em caixa, ou seja, se fosse 1 bilhão pro time inteiro não daria, faltaria grana. Aí o senhor BAP vive dando com a língua nos dentes, falou que quem quiser negociar com o Flamengo tem que aceitar e que é assim e ponto. Mas, meus amigos, os empresários dele deixaram claro: quer negociar? A gente abre negociação que é agora, porque não existe negociação entre Flamengo, Zenit, por Luiz Henrique. Existiu ontem uma reunião, ali nessa reunião foi para sondar maiores detalhes, porque casou, né, de um empresário estar por perto, coisa e tal. Aí deu esse desfecho aí. Se não fosse isso, não teria essa reunião, porque o empresário do Vitão é o mesmo empresário do Luiz Henrique. Ele mora no sul, então ele estava na Redondeza ali, mora na cidade. Foi convidado para estar com o Boto, para o Boto entender como é que seria a negociação. Agora o Boto está sabendo de tudo. Dinheiro, 35 milhões de euros. Aceita-se uma parcela e o restante pode parcelar. Queremos o Prata. Aí o Flamengo tem que definir um valor para o Prata. Vai mandar o Prata no valor de 20 milhões de euros. Eles vão pagar 20 milhões de euros pelo Prata. E aí o Flamengo vai ter que comprar o Luiz Henrique. Esse é o acordo. Não existe nada mais do que isso. Mas não existe negociação. Na especulação ficou sabendo disso. Então tá bem explicadinho aí. A chegada do senhor Thiago Almada vai agitar o mercado da bola. Por quê? Porque o BAP está causando nesse sentido aí, que ninguém está entendendo. Como é que o Flamengo vai fazer a contratação de Thiago Almada, Luiz Henrique, e ainda vai trazer mais um centroavante, sendo que o Flamengo já contratou o Paquetá na casa de 50 milhões de euros, colocando aí o valor do Paquetá, colocando o valor do Paquetá, mais as comissões, chegam a 50 milhões de euros. Aí agora traz o Luiz Henrique por 35, traz o Almada por 28, ainda vai trazer um centroavante. O pessoal tá ficando doido, o BAP tá causando no mercado da bola. Mas aí, meus amigos, entenda a situação. Segundo o Bruno Castanho, o Flamengo já se acertou tudo que tinha para acertar lá com o Atlético de Madrid, que liberou e autorizou o jogador a vir para o Rio de Janeiro. O jogador era aguardado para hoje. Só que o jogador disse que não faz questão de terminar as férias. O cara tá botando uma banca, tá por cima da carne seca. Outros dizem que ele quer ganhar tempo para ver se chega outra proposta. Mas a verdade é, o jogador também já aceitou o salário que o Flamengo colocou na mesa, o tempo de contrato, e mais tardar até quarta-feira que vem esse jogador tem que estar no Brasil para acelerar a negociação. Caso isso não aconteça, qual que deve ser o próximo passo aí? Aí a negociação deve começar a esfriar. Porque a informação que vem de gente lá de dentro, lá da Gávea, é de que o Flamengo quer esse jogador para ontem. E aí o jogador fica fazendo corpo mole, coisa e tal. Não é nem que ele tá fazendo corpo mole, porque é todo direito dele. O cara tava na Copa do Mundo de Seleções. Depois de um ano inteiro jogando. É o seu momento de férias. O cara quer tirar férias. Então, o que acontece nesse caso? O jogador quer cumprir as férias e as férias se encerram na quarta-feira que vem. Ele deve antecipar uns dias, mas não tantos quanto o Flamengo queria. E deve ser aquele negócio, nem eu, nem você. Eu chegarei aí no Brasil, quem sabe no sábado, pode ser no sábado, pode ser no domingo, e quem sabe ele deve ser apresentado na quarta-feira. Lembrando que o Flamengo não vai ter compromisso durante esse período, então ele chegando, passando nos exames, assinando o contrato, é apresentado 2 dias depois e já começa a treinar para se afiar com o Flamengo. E aí, quem sabe ele até estreia por alguns instantes ali contra o Cruzeiro. Pode ser, é difícil, muito difícil acontecer, mas essa possibilidade ela ainda existe. É aguardar, galera, não tem muito o que fazer. Agora, sobre o nosso De La Cruz, que de graça para mim hoje é um jogador caro, porque vendo tudo que ele faz no Flamengo, uma partida assim, aí tem que ficar um mês no celeiro tal, para jogar outra partida, para mim ele de graça é caro. Pelo investimento que o Flamengo fez, é um prejuízo histórico. Mas o Flamengo libera ele, do meu ponto de vista, de graça para o Penharol, que não vai fazer mal nenhum para o Flamengo. O Penharol paga pelo menos o salário dele, o Flamengo vai economizar 1 milhão e cacetada por mês.
a ver, vale a pena, né? Daí já economiza um dinheiro grande para mim, um gasto com isso. Mas é opinião só. E aí vocês falam o que vocês acham aí. Coloca aí nos comentários. Tamo junto? Abençoado, Flá. Aqui é mais Flamengo. Tá com o like. Tamo juntão. Valeu, amigos. Fui.